Por isso eu quero chamar o apóstolo Daniel Branco para subir aqui, e eu tenho certeza que o Senhor vai tratar com a tua vida, através da vida do nosso querido irmão. Te amo, viu? Está aberto o microfone já, não pode falar essas coisas assim, né? Bom dia, gente. Está tudo escuro aqui dentro, então parece a noite, né? Mas muito bom estar aqui mais uma vez. Cadê o meu tecladista predileto? Ele foi beber água, foi no banheiro. Isso. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Do versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Vamos repetir, sem que antes venha... Vamos, gente, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Próximo. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Próximo. E agora vós sabeis o que o detém para que para o seu próprio tempo seja manifesto? Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o retém até que do meio seja tirado. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude a compartilhar a Tua palavra nessa manhã aqui, e hoje à noite, e tudo aquilo que vier, todos aqueles que vão subir nessa plataforma, que cada um entenda os dias que nós estamos vivendo e que os dias que estão por vir. E eu oro para que o Senhor nos dê espírito de revelação,
eu oro para que o Senhor nos dê espírito de entendimento e do pleno conhecimento da verdade, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém e amém. Desde o primeiro dia que o pastor Marcelo falou comigo sobre o tema do Burning, que é sobre a vinda de Jesus, e eu até anotei 3 palavras que ele me deu: aguardar, desejar e apressar. Aguardar a vinda do Senhor, desejar ardentemente a vinda do Senhor e apressar a vinda do Senhor. E eu assim, quando você começa, e veio esse texto de maneira muito forte, que é o versículo 1, 2 e 3. Né? Ele diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. A minha tradução diz assim. Então, ele fala assim que o que nós desejamos é a vinda do Senhor, mas o perigo que antecede a vinda do Senhor, ele é muito real e ele é muito sutil, porque ele vai removendo valores e princípios. Ele diz: não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou cartas atribuídos indevidamente à nossa autoria. Porque a ideia, parece que alguém andava falando em nome do apóstolo Paulo, escrevendo cartas e epístolas em nome dele, dizendo que o dia do Senhor eram aqueles dias, e estava acontecendo aquilo. E o Paulo, ele escreve querendo orientar eles, fala assim: olha, o dia do Senhor não, verso 3 assim: não vos deixeis enganar de forma alguma, porque uma das operações do diabo é o engano. E quando a Bíblia diz assim que o diabo é o pai da mentira, e quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. O diabo, ele é o autor da mentira. E a Bíblia diz que todo aquele que mente é filho do diabo. Por quê? Porque a mentira, ela expressa o caráter do diabo. Então, seja todo tipo de mentira, seja ela pequena, seja ela grande, o objetivo da mentira, né, ela revela o caráter do diabo. É por isso que ele diz assim: todo aquele que mente é filho do diabo. Então, o diabo, ele não pode se firmar na verdade. E é uma coisa muito natural quando você, às vezes, você vê em alguns lugares alguém expulsando um demônio, entrevistando o demônio. Eu não estou dizendo que isso é errado e não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que o diabo é o pai da mentira. A probabilidade de qualquer coisa que ele fale ali ser mentira é de 100%, porque ele não se firma na verdade. Então a gente não pode basear nossa fé baseado naquilo que o diabo fala, naquilo que o diabo ele disse na boca de alguém que estava possuído por ele, porque ele é o pai da mentira. E ele diz assim: ele não se firma na verdade, ele não pode falar a verdade, ainda que ele queira, ainda que ele deseje falar a verdade, ele não pode se firmar na verdade. Ele é o pai da mentira. E ele diz assim: quem mente é filho do diabo. Porque a mentira, ela revela o caráter do diabo. Como o engano é uma ramificação da mentira. Então, os dias, é por isso que ele está: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém. Então, a manifestação do diabo nos nossos dias é a mentira, é o engano, é a forma que ele engana as pessoas, ele corrompe. É como o livro de o Paulo, quando escreve a carta dele, ele diz assim, quando ele fala sobre o diabo, ele fala, que eu esqueci aqui, que deu branco, normal dá branco com branco. No livro de
eu acho que 1 Coríntios, capítulo 10, não, 2 Coríntios, capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E no capítulo 11, verso 3, diz assim: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu temo que as vossas mentes sejam corrompidas. Então, a estratégia do diabo desde o começo é enganar as pessoas. Então, ele corrompe a mente das pessoas com uma coisa básica, o engano. E em tempos modernos, irmãos, e eu acho muito forte, que ele diz no verso 3, não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. E eu queria falar sobre isso. Antes do dia do Senhor virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra apostasia, ela tem na língua original, dentro da perspectiva de quem estuda grego, né? Não é de quem pega um entendimento num dicionário do léxico e ele vai ler e vai ter uma compreensão errada disso. A palavra apostasia dá a ideia de alguém que está dentro do terreno, é mais ou menos assim, você tem uma casa, a casa, e você tem o quintal da casa e um muro da casa. Então tem um muro que separa a propriedade da rua lá fora. A palavra apostasia dá a ideia de alguém que está no terreno, mas não está dentro da casa. Ele está dentro dessa perspectiva. Ele não está dentro da casa, mas ele está no terreno da casa. Então o espírito da apostasia tem a ver com alguém que ele pode estar dentro de uma reunião, ele está congregando dentro de uma igreja, mas ele não está inserido dentro da perspectiva do avivamento. Ele pode cantar, ele pode orar, ele pode falar um monte de coisa, ele pode participar de reuniões, ele pode liderar uma célula, ele pode ter responsabilidades na igreja. Ele está dentro do contexto, da propriedade, mas não está dentro da casa. É alguém que ele está desfrutando de tudo, vivendo tudo, mas ele não está em Deus. É tudo falso. É tudo mentira aquilo. É só da boca para fora. E uma das coisas existem duas coisas, e eu tenho todas as vezes que eu vou ministrar, eu tenho sempre aquela impressão que está faltando alguma coisa. Então, quando você está ali adorando, orando, é o tempo que vem uma coisa, tem que anotar, porque precisa falar, né? Tem uma pista de memória aqui. E nesse processo eu entendi duas coisas aqui, né? Existe uma ação do diabo dentro da igreja, que opera com a apostasia, e vai haver uma ação do diabo contra a igreja, que vem de fora para dentro da igreja. Então, e Jesus, ele previu isso. O apóstolo Paulo fala do espírito da apostasia. É uma coisa que acontece dentro da casa, dentro do contexto da casa. E tem uma outra coisa que acontece de fora da casa, é contra a casa, que é aquilo que a Bíblia diz: também os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Então, de agora em diante, né, ultimamente, essas últimas semanas, tem havido um projeto dentro do Congresso Nacional contra a escola confessional, proibindo a escola confessional, proibindo o homeschool, proibindo uma série de coisas. Dentro disso vem a taxação de impostos. Isso não é somente, pare para pensar, irmãos, não é só uma lei que está sendo estabelecida, é uma coisa que vem de fora da igreja contra ela. Isso é inevitável.
a ideologia de gênero, quer dizer, a ideologia vai ser aceita dentro das escolas. Aquilo que a gente combateu tanto por anos e anos e anos e anos, é uma realidade que está acontecendo agora. Está batendo na porta do sistema educacional brasileiro. E é impossível a gente impedir isso. E isso vem contra a igreja, é contra os valores da igreja, contra os valores da verdade, né? É muito comum dentro da igreja a gente encontrar pessoas que acham que a homossexualidade é uma coisa comum. E eles quase que é uma coisa aceitável, que você tem que amar uma pessoa que tem esse desvio dentro do nosso meio é uma coisa. Você amar a pessoa, uma coisa é tolerar o que ela vive, tolerar o que ela pensa. E dentro disso as pessoas têm medo de falar sobre isso. Elas têm medo de confrontar isso, em ajudar a pessoa, em falar a verdade para as pessoas. Então, é uma coisa de dentro para fora. Mas o perigo aqui, irmãos, é o que está dentro. Porque o espírito da apostasia é uma coisa que está dentro. E os últimos dias, ele está sendo muito marcado por essa manifestação da apostasia dentro da igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então ele está falando desses dias que antecede. O nosso desejo aqui é clamar pela vinda de Jesus. Como diz, nós aguardamos a vinda do Senhor. Nós desejamos a vinda do Senhor e apressamos a vinda do Senhor. Mas a gente tem que entender que junto com todo esse desejo, existe uma manifestação diabólica, maligna, que chama-se apostasia. E o espírito da apostasia, ele não está operando fora da igreja, ele está operando dentro da igreja. Porque ele vai gerando coisas dentro das pessoas. E é muito forte isso. E é esse sentimento, e eu todos esses dias aí que a gente estava me preparando, eu nunca falei sobre esse tipo de assunto, mas é um assunto que chamou a minha atenção nesses últimos dias, antes de vir aqui para o Burning. Porque isso me levou a estudar textos das Escrituras, né? E eu fui levado a estudar assim, quase que versículo por versículo, o livro de Judas, que é um livro de um capítulo, com 20 e poucos versículos. Mas esse livro, ele revela assim, a mesma manifestação e que Judas ele está vendo, operando dentro da igreja, né? O tipo de ensino, né? E essas coisas levam a igreja a se afastar disso. É como diz em Judas, diz assim: vós entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam que nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Então a gente está vivendo exatamente esse tempo. A frieza é muito real. Tem gente, talvez até aqui dentro, que acostumou vir na igreja, mas ela não tem paixão naquilo que ela faz. Ela não tem paixão em orar. Ela não tem paixão em adorar a Deus. Ela não tem paixão nenhuma. É só um hábito religioso. Aquilo que o profeta Isaías profetizou, ele diz assim, lembra quando Jesus disse: eles louvam com a boca, eles me adoram, mas o seu coração está longe de mim. É alguém que está dentro do contexto de uma igreja, cantando, adorando, pulando, dançando, mas o coração está longe. O coração não está aqui.
ele não está no reino de Deus, ele não tem paixão por isso. Ele só é um religioso que se habituou a ouvir pregação todo domingo, a ouvir palavras todas as reuniões, e ele entra do jeito que ele vem, ele vai embora. Ele vai embora sem paixão nenhuma, não tem lágrimas nos olhos para chorar perante Deus. Ele não sente mais nada, não sente arrepio, não sente prazer nisso. É só um hábito religioso, é só uma questão de tempo. Sair é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E isso ao mesmo tempo é assustador. E ele diz: eles me honram com os lábios, a sua boca me louva, os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E ele diz assim: em vão me adoram. E o Isaías diz assim: o seu temor para comigo, consiste em mandamentos de homens que fazem maquinalmente. E eu gosto dessa expressão maquinalmente, é porque a apostasia, ela leva as pessoas a fazer as coisas maquinalmente. Ela ora maquinalmente, ela adora maquinalmente, mas aquilo não gera nada dentro dela, não gera mudanças significativas dentro dela, não gera quebrantamento dentro dela, não gera mudança de vida. É alguém que vem na igreja e ela sai da igreja, ela fala como falava, ela pensa como falava, não tem mudança alguma, não tem não há fruto de arrependimento. O fruto de arrependimento, irmãos, são mudanças visíveis, palpáveis, é mudança real. Não é alguém que está dizendo que é uma coisa que não é. É alguém que tem mudanças significativas. Os olhos dele falam por ele, a vida dele fala por ele. É como a pessoa vive. Não é o que ela fala, é o que ela vive. É o como ela se comporta. É onde o evangelho, ele afeta tudo na vida da pessoa. Afeta a maneira dele pensar, a maneira dele falar, a maneira dele viver, a maneira da pessoa criar filho, a maneira de tratar a mulher, a maneira de tratar o esposo, afeta tudo. A maneira como ela vai andar no trabalho, a maneira como ela vai atingir as pessoas que estão em volta dela, onde ela vai marcar, onde ela se torna um manancial de águas no meio do deserto. Pode ser a situação mais inóspita, não tem a ver com o que está em volta dela, tem a ver com quem é ela. A apostasia é quem a pessoa é. É o evangelho sendo o evangelho dentro da gente, com mudanças verdadeiras. E quando eu penso nisso, irmãos, ele diz assim: nos últimos tempos haverá zombadores, porque tem pessoas que zombam de coisas, eles brincam com línguas estranhas. Eu não lembro quem estava orando agora pela gente, a pessoa usou uma palavra, eu fiquei pensativo com aquela palavra. Ela falou: Senhor, livra-nos tipo assim, do exagero, da mentira. Foi você que orou, meu filho? Você lembra a palavra que você usou? Do quê? Da histeria. E é uma coisa, é real isso. E ao mesmo tempo eu falei assim: o que move esse menino a falar sobre isso? Menino no bom sentido. O que é histeria para ele? O que ele pensa de ser? Ou se ele sabe o que é isso? Porque às vezes uma manifestação do Espírito de Deus é taxada como histeria. E é uma manifestação verdadeira. E uma manifestação de histeria é rotulada como ação do Espírito de Deus. A coisa está tão séria que as pessoas não sabem mais discernir o que é e o que não é, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, qualquer coisa vira histeria, e qualquer coisa, qualquer histeria é a ação de Deus. Então, o espírito da apostasia, ele tira a capacidade das pessoas de discernir o que vem do céu e o que não vem do céu. Elas não sabem entender mais. Eu gosto muito quando eu olho para o texto do livro de Apocalipse, quando fala da igreja de Éfeso, ele diz assim: vocês
Tinham homens que se diziam apóstolos no meio de vocês e vocês os acharam mentirosos. Sabe o que é uma igreja que ela sabe discernir o que é um verdadeiro apóstolo e um falso apóstolo? Ele sabe discernir o que é a verdade e o que é a mentira. É uma igreja madura. A maturidade está nisso. Mas a apostasia, ela rouba essa capacidade das pessoas entenderem o que é e o que não é. E as pessoas falam, às vezes, sem entender, elas falam de maneira arrogante, como se elas entendessem do assunto. O que é do Espírito, o que é as línguas do Espírito, o que a língua não é. E a teologia reformada é um monte de menino falando de coisas que não entende. Eles falam contra coisas, contra línguas. Quando pergunta para você, já falou em línguas alguma vez na sua vida? Línguas do Espírito? Não, então você não pode falar nada. Você não pode dizer alguma coisa que você não viveu. Mas você percebe, a apostasia, ela contamina, ela atrapalha o desenvolvimento do reino de Deus. Quando eu estava pensando nisso, irmãos, no livro de Judas, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu quero me deter nesse versículo nessa manhã aqui. Porque o espírito da apostasia, quando ele se manifesta, ele rouba a fé das pessoas, e as pessoas param de dar ouvidos ao Espírito de Deus, e eles começam a dar ouvidos a espíritos enganadores. É a mentira. Porque o trabalho do diabo é a mentira. E hoje as pessoas não têm capacidade de ouvir o Espírito de Deus. Tem um texto muito forte para mim, no livro de Atos, no capítulo 13, quando a Bíblia diz assim: eles estavam orando, e diz assim o texto: e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho falado. Disse o Espírito Santo. E a Bíblia diz naquele capítulo que havia naquela igreja, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, e eles orando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, como o diabo também fala. Mas as pessoas, elas não conseguem desenvolver a capacidade espiritual de ouvir o Espírito Santo, e elas passam, por causa da apostasia, coloca o texto de novo, elas passam a ouvir espíritos enganadores, e elas perdem a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Elas não entendem isso, elas não discernem isso. O que é um vento, uma dor de barriga para alguns, é o Espírito Santo, e é o engano, e ele é guiado pelo engano, toma decisões baseado no espírito de engano, namoram, casam, fazem negócio debaixo do espírito de engano, ainda que estejam dentro da igreja, porque a apostasia, ela rouba isso das pessoas. Eu canso de ouvir, já vi uma pessoa falar assim: pastor, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Me mostra na Bíblia onde que uma pessoa ouve da parte de Deus que o tempo dela na igreja acabou. De onde a pessoa tirou isso? É a indisposição dela de estar naquele lugar. É a indisposição com pessoas no lugar que leva ela embora. Então, o engano leva ela da um ar de espiritualidade para uma coisa que é um engano, que é a vontade dela, é o desejo dela. Então fala pelo menos a verdade. Eu não consigo ficar aqui por causa de fulano. Eu não consigo ficar aqui porque eu estou chateado com isso. Aí a pessoa, ela cai nisso aí. Então a apostasia leva a isso. Ela leva a isso. Então tem 3 coisas que eu gostaria de falar nessa manhã, né? A primeira coisa é sobre isso: apostatarão da fé. A palavra apostatar dá a ideia de retroceder,
se afastar, ou excitar a revolta, porque a apostasia está nessa, porque o diabo faz com que a pessoa, ela se exclua da igreja, ela senta na frente, de repente, a indisposição dela com o Senhor, ela começa a sentar no meio, do meio ela vai para trás, e às vezes a gente precisa até ungir aquele fundo da igreja. Eu tenho uma teoria sobre o fundo. Você quer ouvir aí ou quer vir para cá? Que a Bíblia diz que certa vez o Senhor se levantou contra as extremidades do arraial. Porque as extremidades, irmãos, são os lugares distantes do centro do arraial. O tabernáculo ficava no meio do arraial. A presença ficava no meio do arraial. Mas havia um grupo de pessoas. E normalmente esse grupo de pessoas no arraial, e diz assim, e eles murmuravam contra Moisés e estavam nas extremidades do arraial. Você pode perceber que os insatisfeitos normalmente, pode ter regras, exceções, eles estão nas extremidades do arraial. Os rebeldes ficam nas extremidades do arraial. Os frios nas extremidades do arraial. E ao mesmo tempo, as pessoas que são as presas mais fáceis para o diabo, elas estão nas extremidades do arraial. O diabo, como os animais predadores, normalmente, eles atingem os fracos. Os amalequitas, quando iam atacar Israel, atacavam Israel no fundo do Israel. Porque atrás, no fundo da tropa, estavam os velhos, estavam as crianças. Os mais fragilizados sempre estão atrás. Estavam atrás. Então a apostasia, ela tem a ver com essa palavra, retroceder, afastar-se. Então a pessoa, ela toma esse posicionamento de se afastar. Ela chega depois que o culto começa, porque ela não quer ter contato com ninguém antes. E ela sai antes do culto terminar, porque ela não quer ter contato com ninguém depois. Ela se afasta. Ela não quer contato com as pessoas. Ela não quer vínculo com as pessoas. Ela não quer a vida dela na vida de ninguém. E nem a vida de ninguém na vida dela. A ideia de afastar-se. A palavra apostasia também dá a ideia de uma outra palavrinha chamada excitar a revolta. Porque a apostasia está intimamente ligado à rebelião, ou a pessoas que incitam a rebelião. Sabe aquelas conversas onde as pessoas começam a falar mal da liderança da igreja? Que ela tem sempre uma coisa para falar? É um apóstata, uma pessoa que faz assim. Ela está nesse ambiente da apostasia. Ela faz críticas, ela incita a revolta, ela alimenta a revolta dentro das pessoas. Sabe a pessoa que joga gasolina no meio do fogo? O apóstata, ele faz isso, porque ele não é somente alguém que está nas extremidades. Às vezes, essas pessoas estão lá fora, o culto acontecendo aqui, ele está lá fora conversando. Eu não conheço ninguém aqui. Eu não posso falar que é você, não posso. Mas pelo Espírito, eu posso. Sabe, irmãos, a vinda de Jesus tem coisas que o juízo de Deus, ele não vai vir primeiro sobre os ímpios. A Bíblia diz que o juízo de Deus virá primeiro sobre a casa de Deus. Se tem um lugar onde Deus vai, o pau vai quebrar primeiro, é aqui. É entre nós. A apostasia, ela está ligada em excitar a revolta, ou manter-se ao lado. São aqueles que estão sempre à beira do caminho. A apostasia, de maneira literal, é aquele que abandona o caminho. Ele vai embora. Eu gosto muito do livro de Hebreus, porque quase que
do primeiro capítulo ao último capítulo do livro de Hebreus, ele é quase que um alerta para cada um de nós sobre isso. Você pode perceber, irmãos, que chega no capítulo 2, no verso 1 do livro de Hebreus, ele diz assim: irmãos, convém que nos atentamos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Tem uma tradução que diz assim, que nós devemos abraçar com firmeza as coisas que temos ouvido, e ele termina assim: para que em tempo algum nos desviemos delas. É o que ele está dizendo. Então o perigo da pessoa se afastar do Evangelho é real. O perigo da pessoa se desviar dentro da igreja, no meio dessa conferência, a pessoa pode estar desviada. O desviado não é o filho, o apóstata, é o filho que está nas imediações da casa, mas não está dentro da casa. Ele está dentro de todo o contexto, ele tem até responsabilidades, mas ele não está dentro do espírito do negócio. O coração dele não queima com fogo que queima o coração dos líderes da igreja. Tem um fogo estranho dentro dele. E o escritor de Hebreus, ele diz: abraça com firmeza, para que você não se desvie disso. Quando chega no capítulo 3, no versículo 6, olha a exortação. Portanto, convém-nos atentar, 3:6, Hebreus 3:6, capítulo 3, verso 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu sou de origem batista. Batista, na época do seminário, falava assim: batista uma vez salvo, salvo para sempre. E com os anos, você vai ler na Bíblia, irmãos, você percebe que existe um desafio na vida cristã de você se manter firme até o fim. Até o final. Eu gosto dessa expressão. O desafio da vida cristã é essa. E ele começa, versículo 11, vai no 11 desse capítulo. E você vai perceber que o livro de Hebreus é uma analogia entre Israel e a igreja. Qual que é a analogia? Israel saiu do Egito, está indo em direção à terra prometida. O alvo é a terra prometida. Nós saímos do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, e o nosso alvo é o quê? Novos céus e nova terra. Quer dizer, a perspectiva de todo crente é essa. E o escritor de Hebreus, ele faz uma comparação entre nós e eles, entre Israel e ele, e nós. Por isso que no capítulo 4 foi dada uma promessa de entrar no descanso para eles, assim como foi dada para nós uma promessa. Qual que é a promessa? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Essa é a esperança. É o cerne do Evangelho. O que é o cerne do Evangelho? A vida eterna. Não é a vida na terra, é a vida nos céus. É a ideia do Pedro, quando ele diz assim: existe uma herança reservada para nós nos céus, imarcessível, incontaminável e incorruptível, para nós, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Então existe é a ideia da Bíblia, e a ideia de Israel. Eles saíram do Egito, estão indo em direção à terra prometida, mas entre a terra prometida e o Egito existe o deserto, e o desafio é não morrer no deserto.
É por isso que no capítulo 3, ele diz assim, portanto, verso 7 do capítulo 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz. Você vai ver o 6, olha o 6, volta. Mas Cristo, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. A gente é casa de Deus, a gente é igreja. Não é porque a gente está dentro da igreja, é se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O desafio da vida cristã é terminar. O desafio da vida cristã é você chegar no final da jornada. Não é o quão rápido você vai, é o quão constante você vai. Você pode ir até rápido, mas constante. Eu ando de bicicleta e é engraçado que às vezes, dependendo da distância do pedal, você tem que economizar energia. Senão você não termina. Senão você não consegue voltar. Aí você vai poupando energia. Em lugar que está todo mundo botando muita força, você vai mais no totozinho, numa cadência, segurando, poupando energia, para você conseguir chegar no final. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Quantos entendem o que eu estou dizendo? O reino de Deus é a mesma coisa. Você percebe? Ele diz assim, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Pode ir, 9. Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação do deserto. Então ele tá fazendo uma comparação. Olha, irmãos, assim, olha eles. Olha Israel. Quantas pessoas saíram do Egito? 3 milhões. Quantos entraram na terra prometida? Jesus disse, a parábola das 10 virgens é a mesma coisa. 10 virgens é a parábola do 50-50. 50% vai, 50% fica. 50% entra na eternidade, 50% fica aqui. Porque está com a lâmpada vazia, porque não tem fogo na lâmpada, não tem vigor para chegar até o final. E ele começa a falar de Israel. Os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então ele começa a falar de Israel. Pare para pensar, irmão. Eu li uma frase há um tempo atrás de um filósofo cristão. Se você quiser anotar a frase, ele diz assim: nada endurece mais o homem do que esse homem ter uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Eu vou repetir. Nada endurece mais o homem do que esse homem ter uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Esse versículo é isso. O povo de Israel, durante 40 anos, viram por 40 anos as minhas obras. Então, imagina, irmão, eles estão vendo as obras de Deus, vendo a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? O mar abriu, o mar fechou. Quando eles entram no deserto, irmãos, o pão vinha do céu. Aleluia, gente. Eles trabalhavam, eles plantavam, não. A roupa deles não se gastava. A água brotava da pedra. Então eles tinham pão de manhã, pão à tarde e pão à noite. Quando eles tentavam guardar o maná, o pão do céu, de um dia para o outro, o pão apodrecia. Porque era de má qualidade? Não. Porque no dia seguinte eles tinham que esperar e depender de Deus de novo, para o pão vir do céu. Agora, pare para pensar, quando você vê por 40 anos o pão vindo do céu, a água brotando da pedra, não tinha doença entre eles. A Bíblia diz que não havia uma enfermidade entre eles. Sabe o que é isso? Não tinha gente doente no meio deles. Comida vindo do céu, água brotando da pedra. Eles vão vendo as maravilhas, os milagres de Deus. Mas você percebe, esses milagres vão ficando comuns.
É como eu disse, nada endurece mais o homem do que ele ter uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Porque eles começam a ver milagre de manhã, milagre à noite, milagre todo dia, todo dia. De dia, quem já foi para Israel, é quente. É 40 graus de calor. É um calor insuportável. A Bíblia diz que a nuvem parava sobre eles. Devia ter ar-condicionado na nuvem. À noite o deserto é frio. E a Bíblia diz que à noite levantava uma coluna de fogo entre eles, em volta deles, irmãos. Então de dia eles estavam protegidos do calor. À noite levantava aquela coluna de fogo que aquecia o povo de Israel no meio do deserto. 3 milhões de pessoas. Eles viram as obras de Deus. Eles experimentaram as obras de Deus. Então, na medida que você vai vendo, a apostasia, irmão, manifesta quando você vai vendo e você fica familiarizado com as coisas sobrenaturais. Aquilo que era sobrenatural passa a ser uma coisa comum. O louvor fica uma coisa comum, a música fica uma coisa comum. Tudo comum. E ele diz assim, nada endurece mais o homem do que esse homem ter uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Ainda que você esteja num ambiente de avivamento, ainda que você esteja vendo as obras de Deus, mas aquilo ali não afeta a sua vida mais. Aquilo não te impulsiona a buscar mais a Deus, aquilo não queima mais o seu coração. Ele tem uma familiaridade estéril, sabe o que é isso? Ele vê aquilo sempre, mas aquilo não muda nada dentro dele. Aquilo não impulsiona ele mais. Ele vai ficando chato, porque ele está familiarizado com isso. Vai ser a mesma coisa. E nós, sabe, pastor Marcelo, a gente contribui com isso, porque a gente deixa as coisas muito mecânicas, porque as coisas vão ficando comuns, a mesma coisa, a mesmice de tudo. Tem hora para começar, hora para acabar. Eu não estou dizendo que eu sou contra o horário, mas parece que quase tudo é sempre, quase tudo do mesmo jeito. Os ministros de louvor, meu, parece gente de plástico. Sabe o que é ministro de plástico? Não tem nada dentro, tem cara de adorador, mas está vazio. Sabe como Judas chama esse tipo de gente? São nuvens sem água. Tem relâmpago, tem trovão, mas não tem chuva. Eu não vim te ofender, irmãos. Essas coisas estão mexendo comigo esses dias. O meu burn começou tem quase 3 semanas. Que isso me incomoda. Então eles veem as maravilhas de Deus e vai vendo, vai ficando comum. Verso 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, ou no meu descanso. Ele está falando de Israel, porque aquela geração que saiu e foi vendo as maravilhas de Deus, eles foram ficando endurecidos, coração duro. Ele se habituou com aquilo. O maná que era sobrenatural, é o pão do céu. Coloca aí, coloca em cima da mesa aí, está tudo certo. E por causa dessa dureza, Deus, ele fala assim, vocês não vão entrar no meu descanso. Não vai entrar. Não vai entrar. Verso 12. Vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então ele já não está falando de Israel, ele está falando da igreja dos hebreus. Ele fala assim, olha irmãos, cuidado, veja, tome cuidado, para que não haja um coração mau e infiel dentro de você.
um coração duro. Verso 13. Antes, exortai-vos todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque a apostasia, ela faz as pessoas, você lembra? Nada endurece mais o homem, endurecer, ficar endurecido. A dureza tem a ver com a insensibilidade. Você está aqui, mas o coração está resistente. Você pode ouvir o melhor pregador, seu coração continua resistente, duro. E ele vai endurecendo, porque o pecado endurece as pessoas. E ele diz, qual que é o caminho disso? Exortem-se mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Ei, acorda aí, mano, você está dando mole. Quase que o tempo todo o livro de Hebreus fala sobre isso, pastor Marcelo. Capítulo 6. Verso 4. Hebreus 6, 4. Olha que interessante, irmãos. Ele está falando de gente que teve dentro da casa. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Verso 5. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou do século vindouro. Então ele está dizendo o seguinte, ele está falando de um grupo de pessoas. Ele diz assim, é impossível renovar essas pessoas. Está falando do apóstata. Ele está dentro da casa. E ele diz assim, eles foram iluminados. Ele recebeu a revelação de Deus. Ele entendeu o Evangelho. Provaram o dom celestial. Alguns experimentaram os dons do Espírito Santo. Falaram, e veja bem, e é real, é verdadeiro. A pessoa experimentou mesmo. Sabe aquele tipo de gente? A pessoa esteve dentro da igreja, falava em línguas. Não era de Deus, o cara não era crente. Ele era. É real. Provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados. Ele fala assim, é impossível. É por isso que a Bíblia, quando fala do desviado, ele fala assim que o cão, esse tipo de gente é como o cão que volta ao vômito. Porque a pessoa fica mais difícil. É melhor não se afastar. É melhor não se desviar. Do que você ficar uma inconha dentro da igreja. Ocupando espaço. Criando problema. Criando atrito. Por causa da apostasia. Mas gente que o apóstata, ele é difícil. Ele é intratável. Ele é desobediente. Ele é desleal. Ele é infiel. Porque a palavra apostasia dá a ideia de tornar-se também infiel. Ele fala mal das pessoas. Ele fala mal da liderança da igreja. Ele fala sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum. Verso 6. E caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério.
O verso 7, ele vai explicar por quê. Olha que texto interessante. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela. Então imagina, a terra é alguém que teve dentro do ambiente do avivamento. Ele recebeu a mesma chuva, a mesma palavra, o mesmo derramar de Deus. Ele recebeu, ele embebe a água que muitas vezes cai sobre ela. A chuva, é o derramar de Deus. A pessoa está lá recebendo. É chuva de Deus, palavra de Deus, revelação de Deus, ação de Deus. Mas assim, e produz erva proveitosa. Aqueles que recebem a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, ela produz resultado, o fruto disso, a mudança de vida, o fruto do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. A pessoa vai revelando isso, porque o avivamento ele produz isso. O problema não é se ela cai no chão, é como ela levanta. O problema não está em quantas vezes ela caiu no chão, ou foi tocado por esse ou por aquele homem de Deus. É se ela levantou a mudada. É a chuva que cai e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Verso 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está o seu fim é ser queimada. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não sei o que você esperava, mas a Bíblia diz que antes da vinda do Senhor, o que antecede a vinda do Senhor, e Paulo está dizendo, olha, antes de que ele venha, virá o espírito da apostasia. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Verso 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Ouça isso, meu irmão. Deus, ele não esquece a dedicação de ninguém. Deus não esquece as nossas entregas. Deus não esquece as lágrimas que nós derramamos diante dele. Porque Deus não é injusto. Essas coisas, irmãos, por isso que Jesus disse, ajunta um tesouro nos céus, aonde o ladrão não rouba, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói. Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com aquilo que não vai produzir absolutamente nada. Ajuntar tesouro nos céus, irmãos, é a gente desejar e cantar, até que ele venha, eu vou clamar, até que ele venha, eu vou chorar, até que ele venha, eu vou orar, até que ele venha, eu vou me dedicar à palavra de Deus, até que ele venha, eu vou pregar o evangelho, até que ele venha. A ceia do Senhor, ele diz, coma um pão, beba um cálice, até que ele venha. Eu gosto dessa expressão. Que essa mesa que a gente come aqui, irmãos, lá na eternidade, é como diz o livro, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Ele, o Senhor, nos fará sentar na mesa, e Ele, o Senhor, nos servirá. Aleluia. Aleluia, irmãos. Posso ouvir um amém, gente? 1 João capítulo
2, verso 18. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito por onde conhecemos que já é a última hora. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o espírito da apostasia, ele é incentivado por aquilo que o João diz, pelos espíritos enganadores. Vai ter a manifestação da apostasia e vai ter espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ouça isso, querido. Qual que é o objetivo da doutrina de demônio? Roubar das pessoas a capacidade de amar a Deus. Todas as vezes quando eu penso, sabe porém isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis. Esses tempos difíceis, eles vão roubar o espírito da apostasia, ele vai tirar das pessoas, vai impedir que as pessoas busquem a Deus. O espírito da apostasia, ele gera nas pessoas a indisposição de orar. Você gosta de orar? Você pode gostar de orar, mas você às vezes não ora. O espírito da apostasia, ele impede as pessoas de crescer em Deus. Ele impede as pessoas, ele faz com que as pessoas, porque a religião, ela se contenta em frequentar uma igreja. Isso é religião. E a apostasia faz a pessoa se contentar só com frequentar um culto da igreja. Participar de uma adoração hoje, por causa de uma conferência, a gente passou 1 hora aqui, adorando, cantando. Mas não é difícil alguns de nós aqui, irmãos, talvez muitos de nós, não ter vida devocional. O relacionamento dela com Deus se restringe a isso aqui, ó. Fora isso, ela não faz mais nada. Ela não ora, não lê a Bíblia. Ela ouve a palavra porque vem ouvir uma pregação. É a apostasia. A apostasia gera indiferença nas pessoas. E isso é muito ruim. Os dias não são fáceis não, irmãos. A tendência é piorar. Porque a Bíblia diz que o espírito da apostasia, ele vai se levantar contra tudo aquilo que é culto ao Senhor. Então, daqui não muito tempo a gente vai ser proibido de se reunir. A gente vai ser proibido de pregar certas coisas, como na China já acontece. Andaram prendendo na China 2 semanas atrás a igreja clandestina, pastores da igreja clandestina. Sabe o que é a igreja clandestina? É a igreja que não é reconhecida pelo Estado, pela polícia política da China. Essa igreja não tem prédio. Se você tiver a oportunidade de comprar um livro chamado Homem do Céu, que é de um pastor da China, é sobrenatural o livro. Ele ficou preso por anos por causa do evangelho, dentro de uma prisão chinesa. Isso não é do século passado, nesse século. Pastor Jung. Quebraram as pernas dele, os braços dele. Jogaram ele dentro de uma fossa cheia de cocô.
E ele escreveu esse livro, O Homem do Céu. O Evangelho é isso, irmãos. Sabe qual é a minha oração todo dia? Deus, não deixa meus olhos ficar secos como um deserto árido. Eu oro todo dia para Deus me dar lágrimas. Não deixar ficar seco, insensível. Eu estou com 62 anos de idade. A gente estava conversando no café lá na casa do Estevão. O Estevão dizendo que lá nos Estados Unidos os chapa-quentes são os velhinhos. Nas igrejas, eles são intensos, eles rodam, dão cambalhota, correm na igreja, quando estão cheios de Deus. E a pior coisa que pode acontecer com você e comigo é quando você perde isso. Eu quero orar com você, para que Deus não deixe o nosso coração apostatar. A gente ficar tão familiarizado com tudo isso aqui, irmãos, onde nada disso produz mais nada. Você está tão acostumado a servir, a ficar no som, a tocar, a ficar na câmera, a servir, a interceder, a ficar na portaria, vai ficando tudo comum. Quando o coração não queima mais. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O livro de Efésios fala de uma igreja muito poderosa, a igreja de Éfeso. Capítulo 19 do livro de Atos, a igreja de Éfeso começou debaixo de um forte mover de Deus. Um dia o apóstolo Paulo chegou nesse lugar, encontrou 12 ou 13 irmãos, e fez uma pergunta para eles. Ele falou assim: vocês foram batizados com o Espírito Santo quando creram? Ele falou assim: nós nem conhecemos o Espírito Santo. E ele perguntou de novo: em que batismo vocês foram batizados? A resposta dele foi: no batismo de João. Quantos anos depois? 35 anos depois. Sabe alguém que está andando numa revelação antiga? Batizado no batismo de João. E eles eram fiéis da revelação antiga deles. Mas vocês não foram batizados com o Espírito Santo? Não, nunca ouvi isso. E Paulo prega para eles. E batizou cada um deles em nome de Jesus. E depois a Bíblia diz que Paulo, impondo sobre ele as mãos, cada um deles falava em outras línguas e profetizava. A igreja começou assim, chapada. Quando Paulo escreve a carta dele aos Efésios, que igreja poderosa, irmãos. Doutrina apostólica. Eles foram os caras que mais aprenderam sobre batalha espiritual, sobre o propósito eterno de Deus, sobre a unidade da igreja. Eles foram as pessoas que mais foram ministrados sobre as 5 habilidades ministeriais. Eles foram ministrados sobre batalha espiritual. Eles assim: olha, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades. Quando o apóstolo João ele vai escrever o livro de Apocalipse, quando ele chega na igreja de Éfeso, ele fala assim: eu conheço as suas obras, conheço o teu trabalho, eu sei da sua perseverança, eu sei que você desmentiu aqueles que se diziam apóstolos e os achaste mentirosos. Sabe, uma igreja que trabalhava, que servia,
tinha obras, tinha resultado, mas o Espírito Santo fala para aquela igreja assim: mas eu tenho uma coisa contra ti. Vocês perderam o primeiro amor de vocês. Tinha tudo, mas não tinha paixão mais. Tinha obra, perseverança, resultado, trabalho. Gente trabalhadora. Mas perdeu o primeiro amor. Já não chora tão facilmente. Fica seletivo, isso eu gosto, isso eu não gosto. Ah, isso eu concordo, isso eu discordo. Porque perdeu o amor. A cidade de Éfeso hoje está numa cidade chamada... É Éfeso, mas ela está numa região no Oriente Médio, na Turquia. Foi a Ásia Menor. Sabe, os historiadores dizem que em Éfeso, quando Paulo escreveu a carta à igreja de Efésios, diz que tinha 60 mil pessoas na igreja. Hoje, você vai em Éfeso, não tem 100 crentes. Chega lá. Cidade que foi palco, que iniciou dentro do maior avivamento. Tem 100 pessoas lá. E eu acho que eu sei qual foi o problema. O João falou assim: olha, vocês perderam o primeiro amor. E essas coisas vão perdendo fácil. É tão fácil isso, irmão. Marcelo, meu sogro, está com 90 anos de idade. Pastor jubilado. Eu lembro quando eu namorava com a minha esposa. Aquele homem, ele é negro, alto, aquela voz forte, altivo, correndo, pregando o evangelho, esticando a igreja, construindo a igreja, ganhando pessoas para o Senhor. Sabe, um homem que onde que ele vai na padaria, ele prega o evangelho, ele vai comprar um pão, prega o evangelho. É impressionante. Uma vez o Jonatas falou assim: papai, eu estava na casa do vovô, eu acordei de madrugada para comer, coisa de adolescente, né? E tinha alguém na sala falando, conversando. 3 horas da manhã. Quando eu fui lá, meu avô estava ajoelhado, orando. E ele faz isso até hoje. Todo dia. Todo dia, todo dia. Ele falou: papai, eu fiquei tão impactado vendo meu avô fazendo aquilo. Ele tem 90 anos agora. Ele anda com dificuldade, lento. Ele pega o cantor cristão, Marcelo. Ele começa às 9 da manhã a cantar o cantor cristão na sala da casa. Ele canta, 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 adora, chora, ora, vai almoçar, faz o soninho da beleza à tarde,
volta para a sala, abre a Bíblia, canta, canta, canta. Aí eu estava falando com a Neiva, impressionante, né, meu bem? Ele não tem interesse em conversar sobre nada, mas se você começar a conversar com ele sobre o Evangelho, ele começa a chorar. E ele fala assim: Daniel, eu queria ter o vigor que você tem hoje para fazer o que você faz. Mas eu oro todo dia por você, meu filho. Para que você consiga fazer aquilo que eu não consigo fazer mais. Mas o coração dele queima. E o seu coração precisa voltar a queimar. Jesus vem buscar uma igreja com a lâmpada acesa, gente. Que tenha fogo, que tenha ardor. É isso que Jesus vem buscar. A parábola das 10 virgens, as 10 eram virgens, as 10 estavam vestidas de branco, mas somente 5 delas tinha fogo. Aí hoje você consegue entender quando Jesus fala em Lucas 12, ele diz assim: estejam os vossos lombos cingidos, estejam as vossas lâmpadas acesas. Sejam vocês como os homens que esperam pelo seu Senhor. Quando Ele vier para as bodas, lombos cingidos, lâmpadas acesas. Então Jesus, Ele vem buscar, não vem buscar uma igreja fria. Gente fria, apóstata. Ele vem buscar uma igreja que tem fogo nos olhos, tem fogo no coração, nas mãos, nos pés, que tem fogo, que queima. Vamos ficar em pé, irmãos.